Sia, eu sou Laurent, nascido na Transilvânia com nacionalidade romena, sangue húngaro. É uma vida marcada pela migração entre culturas que um dia já foram parte do mesmo império. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma entidade política complexa, fascinante e que muita gente já ouvia falar, mas poucos realmente entendem: o Império Austro-Húngaro. Vamos começar pelo início. O Império Austro-Húngaro surgiu oficialmente em 1867, com o chamado Compromisso Austro-Húngaro, Ausgleich em alemão. Mas para entender esse acordo, a gente precisa voltar um pouco antes para a época do Império Austriaco, que já existia desde o século XIX, sob o domínio da poderosa dinastia Habsburgo. Os Habsburgos governavam vastas áreas da Europa Central e mantinham sob controle diversos povos: austriacos, húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, romenos, poloneses, italianos do norte, ucranianos, judeus e muitos outros. Era um império multiétnico, multilingüe e muito difícil de administrar. Em 1848, uma série de revoluções nacionais balançou toda a Europa. Na Hungria houve uma grande tentativa de independência, mas foi esmagada com a ajuda do Império Russo. Mesmo derrotados, os húngaros mostraram que não estavam dispostos a continuar sendo tratados como súditos de segunda classe. Resultado: em 1867, os Habsburgos fizeram um acordo, criaram uma monarquia dual, uma união entre dois reinos autônomos sob o mesmo imperador. De um lado tínhamos a Áustria, de outro a Hungria, cada um com seu parlamento, seu governo interno, sua bandeira, suas leis, mas com o mesmo exército, política externa e imperador, o lendário Francisco José I, que ficou no trono por quase 600 anos. Eu gosto de dizer que o Império Austro-Húngaro era como um casamento arranjado que precisava funcionar, mesmo com brigas constantes. E apesar de todos os conflitos, funcionou por um tempo. A capital austríaca era Viena, refinada, artística, sede do poder dos Habsburgos. Já a capital húngara era Budapeste, que cresceu e se modernizou rapidamente com orgulho nacional. Mas o império ia muito além disso. Ele incluía lugares como Praga, Zagreb, Lviv, Trieste, Cluj, Sarajevo. Era uma verdadeira colcha de retalhos. Inclusive minha terra natal, a Transilvânia, fazia parte do reino da Hungria dentro do Império Austro-Húngaro. Minha certidão de nascimento é romena, mas a história que me cerca é húngara, e isso é mais comum do que parece por lá. Os idiomas oficiais eram o alemão e o húngaro, mas o povo falava dezenas de línguas: romeno, croata, esloveno, polonês e yiddish. A coexistência era ao mesmo tempo um milagre e uma bomba relógio. Nos anos finais, o império enfrentava desafios enormes. O nacionalismo crescia, os povos queriam mais autonomia e os conflitos entre diferentes grupos aumentavam. A faísca final veio em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, um atentado que levou à Primeira Guerra Mundial. E foi aí que tudo desmoronou. Em 1918,
O império foi dissolvido. Nasceram novos países, a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, e partes do império foram para a Romênia, Itália e Polônia. O sonho imperial se fragmentou. Famílias foram divididas, pessoas com o mesmo sobrenome passaram a ter nacionalidades diferentes, mas o legado ficou. Até hoje, dá para perceber a herança austro-húngara na arquitetura, na gastronomia, na música e até nos nomes das cidades e das ruas. Você sabia que os bondes elétricos de Viena e Budapeste funcionam quase no mesmo modelo até hoje? O que o sistema judiciário de alguns países ainda segue códigos herdados do Império? E para quem viveu no pós-império, como os meus avós e bisavós, essa história nunca deixou de ser presente. Aliás, se você se interessa por esse mundo, por essa região da Europa, especialmente pela língua húngara, que é uma herança viva dessa história, eu quero te convidar. Faça parte do meu curso online, Húngaro do Zero. Ele é feito para quem quer aprender húngaro com leveza, explicações claras e com apoio cultural. O preço está super acessível, muito abaixo do que se cobra por aí. E com ele, você já começa a se comunicar com nativos. O link está aqui na descrição. E se você quiser aulas particulares com foco individualizado, também tem as informações na descrição. Para fechar, o Império Austro-Húngaro, pode ter sumido do mapa, mas ele continua vivo em muitos de nós. Nas famílias Somboté, Colombaroi, nos descendentes de croatas no sul do Brasil, nos romenos de São Paulo, nos húngaros de Santa Catarina. Essa história continua e nós somos parte dela. Gostou do vídeo? Já tinha ouvido falar do Império Austro-Húngaro? Tem alguma ligação familiar com essa parte da Europa? Escreve aqui nos comentários, se inscreve no canal e compartilha com quem gosta de história de verdade, não só de datas, mas de gente que viveu e ainda vive os reflexos do passado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Vagyis viszontlátásra! Szia!